uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Que me chamou a atenção. Você falou que aprendeu isso com o teatro, Semana Santa. Que história é essa? Então, a Semana Santa ela tem uma grande fatia de... Só não cortando, porque eu me lembro... Só não cortando, já cortei, viu? Eu me lembro que quando... lá, sei lá, eu não vou nem falar quanto tempo atrás, muito tempo. Mas o pessoal usava coisa de lapela. Isso. E aquilo caía pro chão, perdia, pegava outras vozes que não tinha nada a ver, quer dizer, interferências, ruídos, né? Sim. Deixa só eu cortar também, porque nós vamos falando, é coisa que todos nós estamos envolvidos, né? E acho que todo mundo que está assistindo a gente sabe do que a gente está falando. Semana Santa, o que é? Semana Santa, você sabe, na liturgia da igreja, tem no mundo inteiro. Mas quando nós falamos Semana Santa aqui, é porque em Batatais, na paróquia, lá Santa Rita, onde nós participamos ainda, tem uma encenação. Né? Você que acompanha o nosso podcast já viu a gente falando com o Padre Rodrigo Barcelos, né, que ensinou muitas vezes, Vinícius. e o Padre Vinícius, então, e contamos algumas histórias nossas, né? Mas todo esse movimento, essa encenação começou, né? Então teve um primeiro momento que era um grupo teatral, algo mais, vamos dizer assim, naquele momento profissional, e de repente caiu tudo no nosso colo. Então, o Jandim, que sabia mexer com música, ia fazer. Eu lembro que a gente fazia aqueles tubos de fumaça, era um cano de PVC com 2 fios desencapados e pólvora socada lá. Então, era algo muito maluco. Isso daí, eu tenho até uma história. Antes de eu começar a fazer as gravações, quando era o Plenitude. O Padre Rodrigo esteve aqui nos programas anteriores, né? Comentou um pouquinho disso daí, que quem começou a fazer o teatro com o Padre Neuci na paróquia, né? Foi o Plenitude. Eu lembro. Fernando Faro e toda a equipe dele lá que começou, né? E eu lembro que, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo ano que eles fizeram, pediram pra eu e o Dedé, eu não sei se o senhor lembra do Dedé Gordinho, era da PJ. Então, pediram pra mim e pro Dedé fazer alguns efeitos. Eles queriam uma fumaça, alguma coisa assim. Eles queriam armar uma bomba. Né? Só que assim, na época eu tocava pagode. Num grupo chamava... Pagodeiro? Foi pagodeiro. O Jandim já foi de tudo. Pagode. Pagodeiro, roqueiro. Agora ele é produtor. Toquei nos pesqueiros. Lembra da época dos pesqueiros, dos sertanejos? Não sabia. Com o Miguel, acompanhando o Miguel. Sertanejo. Fui com eles lá, com a banda. E vamos ficar só até os pesqueiros. Tá bom. Aí... O nome tá parecido, mas pare por aí. Tá. Aí, enfim, eu tava tocando pagode na época com o Megastar. Eu era baterista deles. E eles tinham um menininho lá que já fazia os efeitos de palco. E hoje, fazendo a reflexão, vendo o que aconteceu com o caso da Boate Kiss lá há uns tempos aí, naquela época a gente colocava fogo dentro da Princesa. O senhor conhece a Princesa lá? A Princesa é um Princesa clube Isabel é um clube recreativo que tem aqui na cidade, né? E tipo assim, já é um clube antigo, não é novo, né? Sim. Meu pai conta história de quando ele ia lá Então, pra ter uma ideia. Então, tipo assim, e o que eles faziam lá no pagode? Eles arrendavam ali o clube para fazer um show nosso e vender bilheteria, vender bebidas, né? O bar e tudo mais, para arrecadar dinheiro pro grupo, né? De pagode. Só que aí tinha todo mundo, a gente tocava, aí tinha o pessoal do figurino que cuidava das roupas, era um esqueminha bem bacana. Organizado, né? Organizado. E tinha um menino que fazia os efeitos especial. Então o que ele fazia? Ele pegou um cano de ferro do tamanho do palco, assim, pegava de um lado do outro no palco lá da Princesa, cheio de furinho. Pegou um botijão de gás, pôs na outra ponta. Jesus! Aí antes de começar, vai escutando. É uma pena, eu já encontrei os meninos na rua, o Dedé, o Marcelo, que eram os donos da banda, né, os patrão, vamos dizer assim. O grupo de pagode era deles. E filmava, eu lembro que filmava tudo. Eu encontro eles na rua, eu já pedi, eles falaram que perdeu, que não sabe, mas se um dia eles achar, nossa, eu faço questão de pegar e converter para digital para guardar, entendeu?
E então, tipo assim, colocava esse gás aí, enchia e era a abertura do show. Então, imagina, cortina fechada, uma barra de ferro saindo fogo, ligava bujão o de gás, gás. acendia o isqueiro, então levantava uma labareda desse tamanho assim de fogo, controlava, né, na válvula. Achava que controlava. Achava. Jesus. Ali eram os anjos da guarda. Calma. E isso era um dos efeitos, com a cortina fechada, aí abria a cortina, apagava o fogo. Né? E nós tocando e tudo tal, e meu Deus, hoje eu penso em tempo de nós pôr fogo na Você princesa. está falando isso para um ex-bombeiro. O senhor, como bombeiro, o que o senhor acha disso? Bom, ele ainda vai terminar esse raciocínio que ele começou. Pra chegar na Semana Santa, Pra né? chegar na Olha Semana como, Santa. olha como que essa conversa vai ser. Porque na Semana Santa porque não você era falou muito assim, diferente. Você falou em fogo, eu lembrei de uma coisa. Guarda aí no teu pensamento que você ia falar pra você não esquecer. Mas eu esqueço, que eu sou velho, eu tenho direito. Eu me lembrei de uma situação. Eu não sei se o Marco estava esse ano, você com certeza. Que a crucificação foi do lado da paróquia, na igreja. Sim. E a igreja Santa Rita é uma igreja muito grande. E depois, quando descia Jesus da cruz, né? Aí eu lembro que chamaram até o Clerezinho para cantar uma música antiga, A Paixão de um Deus Amante. É linda a letra, né? O pessoal de Minas canta muito ainda, né? E ele cantava lá, então desceram Jesus da cruz enrolado, puseram na padiola. E aí tinha as matracas, aquelas mulheres de preto, tudo chorando, e entraram para dentro da igreja e fechava a porta da igreja. E aí, ali, o teatro era dispensado, aí pegava a imagem do senhor morto, deitado, e aí saía o trajeto do enterro para ir para o cemitério. Nesse dia foi a imagem. Era uma imagem bonita que o Padre Nilson tinha comprado, não sei quantos, quase 1,5 metro, 2 metros, sei lá. E ele queria estrear a imagem e tal. E essa imagem estava no esquife lá, próximo à capela da igreja. E eu, também como, eu não sei como é que fala, quem faz esses efeitos especiais, né? Efeitos eu vou lembrar. pirotécnicos, pirotecnia. Eu sou bombeiro, viu? E eu, naquele ano, tive a infeliz ideia, né? Eu digo isso claramente, infeliz ideia, de pegar umas latinhas de É gambiarreiro. sardinha, sei lá o que. É desse tamanho aqui. gambiarreiro o nome. Nós fizemos uma tocha, em cima era aquela coisa de bambu trançado, e colocamos aquele negócio dentro, e aí a gente colocou a estopa, e aí depois tocava fogo para poder depois sair aquelas 2 fileiras com tocha de fogo, e o Jesus morto atrás, aí abria a porta da igreja, porque a igreja estava com a luz toda apagada. Moral da história. Entraram, aí foram lá pegar a imagem de Jesus, e eu fui acender essas coisas. Só que adivinha que combustível que eu usei? Querosene? Álcool. Não, álcool. Usei álcool de posto. E ele tava tudo bonito. Tava lindo. Aí começou o povo lá fora. O que tá acontecendo? E eu não sei quem que foi que esbarrou um no outro. A latinha tombou. No que a latinha tombou, o fogo pegou. E aí foi aquela correria que sortou e virou aquele fogaréu. Não, mas. Eu- Eu só sei que... me lembro. A latinha. Não, Eu me lembro. A latinha. Aí colocar isso aqui em cima de uma vareta cheia de líquido dentro Não, tinha para a um pessoa estopa, equilibrar. Estopa, cheio de líquido em Você cima de equilibrar. uma vara para as pessoas equilibrar isso com fogo. e aí Eu me lembro. começou aquela gritaiada. E o pessoal lá fora não sabia o que estava acontecendo. E estava esperando. Faz parte do teatro, faz Me parte da lembro. encenação. Jesus Gente, quando ressuscitou, saiu pra né? fora, eu só sei que teve gente que foi pro hospital. E a minha calça atrás queimou toda. E ela grudou no couro. Mas eu falei, eu vou até o cemitério, porque eu tenho que ver esse... Eu me lembro porque essa passagem aí do que aconteceu foi no mesmo ano da minha história também. Que aconteceu a história do fogo lá dentro da igreja. Que Foi o mesmo ano. Foi no mesmo ano. De Então, fato, o você negócio era queria fogo. queimar a igreja. então, tipo assim, o menino lá no pagode, ele fazia o negócio do gás, mas ele fazia também fumaça de pólvora. Tinha uma pólvora granulada, que era, não lembro para que usava pólvora, mas era uma granulada, era a própria, né? Então ele pregava 2 madeirinhas assim com prego, então vinha com um cano de metal mais grosso assim, fazia uma capinha, tudo, e passava um fiozinho de cobre entre os 2 preguinhos assim, e punha no interruptor energia. O cobre conduzia. Isso, com os pregos. Por quê? Na hora que colocava o tubo assim, enchia de pólvora e tava com os araminhos aqui, com o cobrezinho. Na hora que ligava a energia, derretia o cobre, dava faísca, pegava na pólvora e fazia assim, fumaça.
sabe? Era um curto-circuito controlado. Isso, era, mas então isso daí já fazia lá no pagode. Aí eu lembro que naquele ano eles queriam fazer alguma coisa assim. Eu falei, pô, peraí, os meninos lá no pagode fazem um negócio assim, assim, assim. Vou fazer aqui também. Onde que eu chamei o Dedé? Eu falei, ô Dedé, vamos fazer comigo. O Dedé ele era boa pra ter essas ideias também. Eu falei, vamos fazer comigo então, né? Vamos fazer então. Aí eu comprei os potinhos de pólvora, tudo certinho. E era um cano grosso, pesado, que a gente conseguiu arrumar pra fazer de base, de tudo. Só que a gente tinha 4 ou 5, não sei. Eu sei que assim, que a pólvora que eu comprei, um ficou sem. Aí nós ficou assim, e aí? Nós divide de um pro outro, do tal. Aí o Dedé olhou pro canto e sentiu uma caixa de foguete. O Dedé falou assim, ô Jandim, e se nós pegar a pólvora do foguete? Eu falei, legal. É pólvora, Acho que vai dar certo. Pólvora é tudo igual. O raciocínio foi esse, é pólvora, né? Pólvora de um, pólvora A gente do foi outro. lá, desmontou Um só, Você desmanchou. um só desmanchou. explode que tem. Desmanchou o foguete, a gente viu que a pólvora era diferente da pólvora que nós estávamos usando, mas a gente achou que ia dar o mesmo efeito. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. A gente desmontou ali as bombinhas do foguete e colocou dentro do tubo lá e deixou tudo armado. De noite era só apertar o interruptor e ia fazer fumaça, né? Na crucificação. Ou pelo Isso. menos era pra acontecer isso. Só, né? Na crucificação, entendeu? Beleza, chegou de noite, aí chegou o teatro, porque ele vinha andando, né, do lado do Vixe, vinha lá do Vixe. Chegou ali na paróquia, o palco estava montado e tal, começou a crucificação. E era a hora que Jesus morre na cruz, né? Então, ó, na hora que Jesus morrer, solta a pólvora, né? Tá bom, beleza. E cheio de gente ali na praça. Era aberto, né? Ficava bem em cima do... Ficava todo mundo em cima. Eu sei que na hora que nós apertou, aí era um interruptor que acendia todos ao mesmo tempo, né? Tava tudo ligado em série. Na hora que o Dedé apertou o botão, mas deu um tiro. Parecia que tinha estourado um rojão no palco, mas foi Eu lembro. Eu tava ali. Lembrou? Lembro. Eu sei que, tipo assim, que era um tubo grosso, pesado. Os outros que estavam a pólvora normal, fumaça. O que estourou foi o que nós pôs o foguete. O tubo, cano de ferro, nós nunca achou. E subiu. Não sei. Nós nunca achou. Dedé, se você ouvir, você vai lembrar. O Paulinho Ricord deve lembrar, porque o Paulinho também. Que chegou em casa e tava um buraco no teu telhado e um cano de ferro que tava lá dentro. Não foi essa alienígena, foi o Jardim e o Dedé. É aquelas histórias, por Deus, porque imagina se cai na cabeça de alguém, se pega alguém, se não sei, nós nunca viu aquele cano, nunca mais viu aquele cano. Isso seria não ter a noção do perigo, Não né? tem, nós era tudo moleque, capitão, de grupo de jovens. Então nós estamos atestando aqui que neste ano tentaram de fato destruir a paróquia Santa Rita. Não Que esse ano completa o seu jubileu de 25 anos, 25 né? anos, Por um certo. milagre. O Jandim tentou destruir com uma bomba e o irmão Francisco pôr no fogo. Ô, gente, eu esqueço de fazer a troca das câmeras. Eu lembro só na hora que eu era no monitor. Mas eu falo assim, são histórias que ficam na memória, a gente não esquece. E você falou uma coisa interessante, seria importante, se você tem alguma coisa gravada dessas encenações todas aí que desde do início do século, vamos dizer assim, né? Nós estamos no 2001, 2002, 2003, 2004 e assim vai. Se você tem alguma coisa gravada, antiga, antes que se perca, né? Vamos jogar isso para nuvem, vamos guardar, porque isso faz Entra em parte contato de com a você. gente. Vamos digitalizar. Entra em contato com a gente, vamos de repente a gente converter pode até pro o Jandes digital. fazer alguns cortes para estar colocando. Porque a gente fala isso hoje, ninguém acredita Não. que a gente teve coragem e que teve gente que deixou a gente fazer isso. O pior foi isso, né? Mas é porque não tinha como, não tinha supervisão. E eu não sei se tinha não tinha malícia, né, naquela a gente época. não tinha essa Entendeu? noção Passa para os jovens fazer. E nessa daí nós também já quase colocou fogo no Edinho dentro da igreja, na ressurreição. Quase matou meu cunhado enforcado. O Vinícius, né? O da forca. O senhor lembra do Edinho? Era um magrinho, cabeludo, era da PJ também. Ele era magrinho, cabeludo, barbudinho. Hoje ele se converteu, Por ele nome, acho que eu não sei, ele mas virou era- protestante, até pastor, obreiro, não sei, uma coisa assim. Mas ele era do grupo de jovens lá. E como ele era cabeludo, barbudo e magro, Jesus. Jesus.
né? Então, isso foi até... Essa história que eu tô contando agora é até antes do... Plenitude. Gente, Plenitude. quando nós morrêssemos, nós Que aí chegamos no aí eu céu. acho que não era paróquia, era a comunidade de Santa Rita, não era? Era a comunidade Santa Comunidade da Rita. Paróquia Por Bom quê? Jesus. Ali na Santa Rita não tinha aquele paredão no altar que hoje a gente vai lá e Era tem um aquele pano. paredão até no teto. Não, era Até certa altura. Era até certa altura. Então teve um ano, o que, que a gente fez? A gente pegou e vamos fazer a ressurreição na missa de Páscoa, né? Aí fomos lá na igreja, a gente começou a pensar, Edinho, vamos pôr umas taubas ali em cima do crucifixo, porque o crucifixo era o meio do, No meio do do meio do altar, altar. né? E tinha as salinhas do fundo, vamos pôr umas taubas, você fica deitado lá na missa, no final da missa você levanta, abre os braços, é sempre história que nós tenta fazer, né? Surpreender o povo, né? E vamos pôr uma carreirinha de pólvora. E surpreende, porque é tão improvável, é tão arriscado. E Eu falo assim, não, se fizer isso vai morrer alguém. Então ninguém espera. Aí, Então o Edinho ficou deitado a missa inteira lá naquelas taubas e o Dedé foi lá, na hora dele subir, espalhou uma carreirinha assim de pólvora Pólvora. e meteu o isqueiro. Aquilo fez... E era uma pólvora, não sei também se ele era pólvora certo, se não era. Eu sei que entrou tudo por baixo da túnica, queimou toda Meu a bunda dele, Deus assim, do do Edinho. céu. O Edinho também vai lembrar dessa história. Coitado. E ele lá. Tipo assim, eu não sei se alguém filmou, gente, porque ele tava na ponta dos pés, assim, porque se ele fosse pra frente, ele caía do altar. por Não isso, tinha como. Não tinha como. depois, e por ele que as tentando pessoas fugir. viram protestante? Por causa disso? Lá por causa dessas Olha o coisas. que faz com os meninos. Ó, do grupo de jovens. você vai lembrar, aí agora dessa vez a loucura foi minha, o Jacaré me ajudou, não sei se você estava dentro do cemitério, também a ressurreição ia ser no outro dia de madrugada, às 4 horas da manhã, e a gente dormiu no cemitério, passou uma noite lá. Depois eu conto outra história dessa noite lá. Se não me engano, era o Ricardo que fez, que veio. Nós pegamos uma empilhadeira. Ah, Ricardo era, Cunha. do depósito Aí lá, nós do colocamos. Cunha. O que nós colocamos em Santa volta da Rita. empilhadeira? Negócio de foguete, que era de. Era aquele negócio que Não girava, é foguete não é? de sol, como é que chama? Soltava. Faísca, né? Faísca, Era né? vulcão, aqueles vulcão que solta É. só faísca, é. E nós colocamos tudo em volta. É. E aí, quer dizer, ele estava lá no fundo do cemitério, né? No corredor, Uhum. estava tudo apagado, tudo escuro. A gente colocou a fiação de fora a fora do lado também, que ia queimando, subindo aqueles negócios. É. ali. O Jacaré que montou isso daí. O Jacaré é um clito, mora no ABC, né? É. E aí, porque quando as meninas dançavam, cantavam e não sei o quê, quando falava da ressurreição, que saía correndo Maria Madalena, roubaram o corpo do meu Senhor e tal, etc. Todo mundo ficava olhando para as árvores, olhando É. onde que vai aparecer. Até Jesus? hoje, né? Todo mundo vai na Só missa da faltava ter ressurreição bolão. de Páscoa, todo mundo Vai fica... tentar Esperando. quem vai acertar de onde Jesus vai. Que e a gente Jesus vai cada ano- ressuscitar, vai. A gente quer saber da onde que ele vai vir. A gente ficava ali assim, querendo que as pessoas não acertassem. Vai ter que ser surpresa. ter que ser surpresa. E esse ano acho que foi o Ricardo conheci na empilhadeira. É, eu lembro Na hora dessa... que tocou fogo, que ele abriu, porque aí a túnica branca assim, né? A hora que ele abriu aqui, começou a pegar fogo. Mas o Jesus. perigo desse ano, o senhor não lembra do perigo da empilhadeira, o que foi? A gente falou que tinha as faíscas na empilhadeira, né? Isso. A empilhadeira é movida a gás. É gás aquilo lá? É, É a gás. Eu não sabia. O perigo maior era esse. Dar uma faísca Aí no ia gás, em ressuscitar qualquer mangueira no seu... Imagina. Ia ressuscitar. Alguma mesmo. mangueira com um vazamentinho ali no motor. Gente. Não, É. aí então, depois de ter tentado matar muitas pessoas e causar Eu tenho mais uma bastante história boa. catástrofe, É ressuscitar. Então termina, para até a gente chegar na parte. Depois que fez tudo Começou. isso, falou assim: nós não conseguimos matar ninguém, então vamos agora nos Não, profissionalizar. teve um ano... Lembra do Lamarca? Lembro. Rodrigo Lamarca. Não sei se o senhor vai lembrar. Eu conheço assim por nome. Não Ele fez Jesus também. Jesus também, fazendo encenação. Só que aí não é de fogo, não é nada assim, é uma situação engraçada que aconteceu. Não sei se o senhor vai lembrar. Se o senhor tá, provavelmente o senhor estava na missa. Essa encenação, como era uma coisa mais pequena, a gente conseguiu uns microfoninhos de boca aqui, aqueles de lapela, para conversar. Então Jesus tinha um. Por isso que. Aí,
Nós contamos tudo isso. Por isso que não tem pra chegar na história microfone que você hoje. perguntou da lapela. O senhor vai entender por que que não agora tem volta mais. que tem. Agora nós vamos entender. Bom, na lapela. Vamos lá, pessoal. Então era o seguinte, tá lá o Rodrigo o Lamarca, que era o Jesus naquele ano, né, na igreja. Não lembro se era uma missa de perdão, se era missa de lava-pés, ou era lava-pés ou era final da perdão. missa fazia- Era final da missa, perdão. fazia um teatrinho ali. Teatrinho, depois ia pro fundo. mano. Isso, e acabou, né? Acabava a missa. Então, tipo assim, ele ia entrar com os soldados, né? Acorrentados, soldados açoitando ele, e ele tava com o microfone porque ele tinha umas falas, ele ia interagir com Maria e tudo mais. Então ia ter um contexto ali, né? Tá aí tudo bem. E eu tava lá na mesa de som, com um radinho que eu tinha que soltar a música, que eu tinha que fazer as coisas, e para subir o microfone dos personagens para falar, porque esses microfones eram tão ruins, o senhor dava um pouquinho de volume, ele apitava, então tinha que ficar controlando no dedo. E eu tava ali. E eu mexendo na música, aí o narrador foi lá no púlpito, narrou, fez a introdução, tudo tal, e vamos começar. Soltei a música, já levantei um pouquinho o microfone, de repente a música tá... Aí eu ponho aquelas músicas orquestradas, né? Que mesma hora que ele tá lá em cima, ela já acalma. Só. E bem na hora que a música tava calminha, a igreja, aquele silêncio, todo mundo olhando, Jesus entrar de repente no som. Passaram a mão na minha bunda! Meu Deus do céu. Saiu no som, não sei se o senhor lembra. Lembro. Eu não sei qual dos soldados lá, porque era tudo jovem. tudo brincadeira, Jovem, jovem. era tudo zoeira, era tudo Brincadeira era de jovem. brincadeira. Provavelmente Rafael Deve ter batido Siena, agora. o Alexandre tá tudo Melão, esses caras Era eram todo os- um grupo de amigos. o Júlio. o O Júlio. Júlio fazia isso. Não, o Júlio não. O senhor tem que trazer o Júlio aqui pra contar as histórias. O Júlio não fazia isso. Viu, Julinho? Julinho, vem aqui, Julinho, contar as histórias, por irmão. Aí, tipo assim, e na hora, a igreja, aquele silêncio, de repente, passaram a mão na minha bunda. Eu já baixei o microfone, mas já tinha saído. Já tinha falado. aparecido já. Eu lembro disso. Entendeu? Tipo assim, E aí chegamos, então, Por que que ele tirou a o lapela? porquê que saiu a lapela, por que que foi se profissionalizar, por que foi fazer as gravações e porque- da onde que você começou, Isso. então, todo esse trabalho de gravação. Voltemos agora. Olha, a gente sai Viagem, de um né? clipe, do coral Pingo de Luz, do Porque Parar com esse Ele palavra, Vive, Ele né? corta Pra depois. sair do Porque Passaram a Ele onda, Vive, põe o pip. pra Jesus falando, passaram a mão na minha bunda. Você vai cortar isso. Né? Não vai continuar, não. Vai, Não pode. É história, é história. não tira do ar. Não. Mas assim, no momento de brincadeira. Mas tá na Mas cabeça de todo mundo que tava na missa, viu? Se você é da paróquia Santa Rita e lembra dessa passagem, eu Comenta tenho aí. certeza que você tá rindo agora. Então,